Hoje estarei dando continuidade à mensagem que comumente tenho feito a vocês no dia de ontem. Falei a vocês sobre a verdade sobre o caminho de volta para Canaã e me ancorei em alguns textos bíblicos. E ao fazê-lo, eh, eu me lembrei da petição, né, da irmã Glorinha, do seu esposo, um integrante aqui do Gol Six, que tombou, faleceu, mas queremos que outros se levantem no local para continuar tremulando a bandeira de Cristo, assim como o servo do Senhor fazia. Sabe, irmãos, de volta a Canaã, nós teremos que mudar algumas coisas em nossa vida e vamos perder outras também. Sabendo disso, eu comecei falando a vocês que Abraão, quando ele vai para Canaã, quando ele vai lá para o Egito, ele mentiu, né? Vocês sabem que ele falou ali que a esposa não era de fato sua esposa, era sua irmã. Ele encorajou os outros a cometerem o mesmo pecado, falando ali para as pessoas que estavam ao seu redor de que ela não era, inclusive encorajou a sua própria esposa a mentir também. E isso mexeu com Faraó, mexeu com toda a nação, pragas caíram ali. Ele tornou-se autocentrado e tem muita gente que, quando está no processo aqui de viver no Egito, de volta a Canaã, acabam pensando mais nas suas próprias lutas e dores do que pensando naquilo que o Senhor quer e enfrentando o mal com cabeça erguida, enfrentando o mal, tendo a presença de Deus. Bem, Abraão também, ele cria o potencial para que outras pessoas caiam no pecado. Ele, ao influenciar sua esposa a pecar, Faraó também, ao influenciar seus amigos ali, sua tribo ali, as pessoas que vieram de Canaã com ele, ao influenciar a pecar, ele cria esse potencial de pecado na vida dos outros também. Tem gente que não está com o coração santificado e acaba criando também maldição, pecado na vida de outros. Também o caso de Abraão, falei ontem a vocês que ele deixou o Egito pior do que ele encontrou o Egito. Ele vai para o Egito com sua esposa, com todas as coisas, mas quando ele sai do Egito, ele sai envergonhado, porque Faraó, mesmo não sendo ali uma pessoa que servia o Deus verdadeiro, parecia ser mais honrado do que o crente Abraão. Tanto é que ele devolve a esposa e fala: Que maldição é essa que você trouxe para minha terra? Por que você não disse que ela, Sara, era sua esposa? Como pode você fazer isso? Vai, leve sua esposa e saia daqui. Então Abraão chega como um nômade ali na cidade, sendo bem-vindo naquela terra, tendo ali sua esposa barra irmã, sendo ofertada a Faraó. Faraó tratou bem Abraão por causa que ele deu ali, né, a irmã barra esposa, Sara, para Faraó. E aí então ele chega muito bem, só que quando ele sai do Egito, ele sai pior do que ele estava. Muitas vezes falei a vocês que existem muitos crentes que hoje estão piores do que quando entraram na fé. Tem muito crente que, se voltar atrás, se pensar 5 anos atrás, 10 anos atrás, estariam melhores na fé, estariam melhores na saúde, estariam melhores como crente, estariam melhores em outros aspectos da sua própria vida do que estão hoje. Será que você, em vez de estar indo para Canaã, você está indo para o Egito? Bem, ele, Abraão, também falei ontem a vocês que ele arruinou o seu testemunho aos olhos dos egípcios. Ele poderia ter pregado o evangelho, ele poderia ter falado das verdades de Deus, convertido aquela nação, mas o seu testemunho destruiu. E por isso ontem falei a vocês de que existe muito crente que não consegue pregar o evangelho para o vizinho, porque o seu próprio testemunho já destruiu toda a pregação do evangelho. Bem, hoje quero falar a vocês sobre remover algumas coisas da nossa vida para que nós estejamos chegando em Canaã. Abraão sai do Egito porque ele foi basicamente expulso do Egito e ele vai
para a terra aonde manda leite e mel, a terra onde Deus manda ele ir. Porém, ele remove algumas coisas. E ontem falei a vocês que Abraão teve que remover a sua pessoa do Egito. O ambiente que ali estava já não era um ambiente próprio para que ele pudesse prosperar, crescer, se desenvolver. Talvez algumas amizades você precise deixar, talvez algum ambiente que você esteja vivendo seja nocivo, algumas pessoas que estejam ao teu redor sejam pessoas nocivas. É possível que você tenha que abandonar essas pessoas porque não dá para mudar. E sabendo disso, Abraão não somente remove a sua própria pessoa, sua própria tribo do Egito, né? Mas Abraão também ele removeu as suas posses do Egito. E aí eu quero falar a você. Ele não permitiu que nada do que possuía fosse deixado à disposição daquele sistema perverso dos egípcios ali. Abraão remove tudo ali. Ele levou os seus recursos com ele quando ele voltou para o lugar de bênção. Então ele estava no lugar aonde não era abençoado pelo Senhor quando ele vai ao Egito, mas Abraão agora sai e vai para o lugar de bênção. E o que que Abraão faz? Ele leva suas posses também. Uma certa vez eu falei aqui no Gol Six de que eu fiz um plano com a Débora aqui de entregar tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. Tanto é que nós viramos pastor, né? A gente se consagrou pastor, foi consagrado pastor, e abandonamos algumas coisas do passado, da nossa própria vida, para dedicar a nossa vida a Deus. E nós consagramos nossos filhos, nossos bens, nossas coisas. Sabe, irmãos, deixar para trás algumas posses para que nós possamos ir para o local onde Deus manda. Como falei a vocês, minha família é uma família até certo ponto abastada. A minha família é uma família que tem alguns recursos. E sabendo disso, para eu poder virar crente, né, que é comumente chamado lá em casa, virou crente. Para virar crente, eu tive que abandonar algumas coisas. E minha família, não só o fato de ter alguns recursos financeiros, mas minha família também segue uma outra linha de religião. Uma parte da minha família é ubandista, outra parte da minha família é kardecista, ou seja, mesa branca e mesa preta, né? E quando eu rompi no passado, ou fui rompido no passado, pelo fato de ter me batizado, a minha avó pegou todas as minhas coisas, eh, jogou na frente de casa, derramou 1 litro de cachaça e tocou fogo em todas as minhas coisas. E eu só fiquei com a roupa que eu tinha no corpo, que foi a roupa que eu levei para batizar, uma muda de roupa molhada, tinha batizado, e uma muda de roupa seca. Esse foi o meu primeiro dia na fé. Sabe, irmãos, eu tive que abandonar algumas coisas do passado se eu quisesse viver para Deus. Minha madrinha, ela comprou um restaurante em Ipitanga, ali em Lauro de Freitas, na Bahia, a divisa de Lauro de Freitas e Salvador, tem a praia de Ipitanga, ali perto da Praia do Flamengo, onde nós morávamos. E ela comprou esse restaurante e queria que eu tomasse conta. E eu falei, madrinha, eu não vou vender bebida, porque, né, eu sou crente e tudo mais, vou ficar vendendo cigarro. Ah, mas fala com o seu pastor lá. E minha madrinha falou: Olha, eu preciso de você também no dia de sábado, trabalhando lá, porque o dia de sábado é o dia que mais vende. Ela, ao comprar esse restaurante, queria que eu ficasse tomando conta lá do restaurante. Falei: Madrinha, dia de sábado, a senhora sabe, eu vou para a igreja e eu não tenho condição de estar ali. E aí, então, minha madrinha falou: Olha, se não der para você trabalhar no dia de sábado, se você não puder vender bebida, então eu não vou querer você aqui em casa. Como para Belém, não tinha para onde ir. Eu me lembro, e eu estou resumindo a história, eu fui morar no fundo da igreja de Placafort. E parecia o profeta sendo recebido lá, vindo comida, os irmãos trazendo e tal, que minha madrinha havia expulsado porque eu virei crente. Sabe, irmãos,
Eu consegui uma bolsa de estudos no Colégio Adventista de Salvador, né, no CAIS. Estudei lá. Eu lembro que eu trabalhava na cantina e a esposa do presidente da associação era a dona da cantina. E eu trabalhava ali na cantina e eu lembro que eu comia os pastéis de forno que tinham ali na cantina. Eu, o pastel de forno, quando saía do forno, era vendido, eu colocava esse pastel de forno dentro daquele aquele armáriozinho lá de vidro para que os alunos pudessem vir e comer. E às vezes, quando você colocava o pastel de forno por estar muito quente, ele acabava quebrando ali no meio, rachando, alguma coisa desse tipo. E aí, então, os alunos acabavam falando, ah, eu não quero esse quebrado, não, eu quero esse outro que está inteiro. E aí, então, ficavam aqueles pastel de fornos ali quebrados. Era com aquele pastel de forno que eu me alimentava durante o dia. Quando não quebrava, eu quebrava eles, né? Que a irmã Marlene me perdoe. Mas ela não sabe, eu sei lá se ela sabe. Acho que não sabe, não. E eu ia lá e quebrava aquele pastel de forno, não quebrou. Aí eu ia lá, metia o dedo e quebrava e deixava lá. Eu sabia que era o meu almoço ali. Depois a irmã Marlene falava, ô Anderson, esse que lá era por turnos, né? Ô Anderson, ficaram esse pastel de forno antigo, né? Da outra, e já tá vindo os pastel de forno novo. Se você quiser comer, pega um suco e come aí. Aí, ô irmã, ai, que bom, tá bom, vou comer. Puxa, que legal. Aí eu comia o pastel de forno. Sabe, irmãos, eu precisei abrir mão de algumas coisas do passado se eu quisesse ir para Canaã. Dentre elas, eu precisei, aqui, de acordo com Abraão, ele levou os seus recursos com ele quando ele voltou para o Egito. De fato, quando ele voltou ali, quando ele saiu do lugar sagrado, é um fato, irmãos, de que você vai precisar abrir mão de algumas coisas se você quiser ir para Canaã. Você vai precisar tirar suas coisas do Egito. Quais são as coisas que você tem deixado na mão desse mundão aqui? O que que você tem feito que você sabe que você não pode deixar, não pode ficar fazendo? Será que você tem deixado algumas coisas? E eu não sei nem porque eu falei isso para vocês, mas eu estava tentando dizer que os meus filhos eu tenho preparado, são o que nós temos de mais precioso, eu tenho preparado para o Senhor. E vejam, irmãos, muitos cristãos gostam de falar sobre viver para o Senhor, mas eles gastam mais dos seus recursos em seus próprios prazeres mundanos do que se comprometem ao controle do Senhor e da sua obra. Isso é um fato. Tem muito irmão que fala das coisas de Deus, fala que ama ao Senhor, mas eles gastam mais nos seus próprios prazeres do que nas coisas de Deus. Eles investem mais nas suas coisas terrenas do que nas coisas do Senhor, deixando suas posses onde? No Egito. Eu estou falando isso para vocês porque haverá um dia, irmãos, em que os nossos recursos não poderão mais ser retirados. Saiba que os recursos dos irmãos, eles são empregados na obra do Senhor, e esses recursos são multiplicados como bênção para a salvação de muitas pessoas. Eu compreendo que cada um tem sua vida, a gente tem nossas coisas, a gente gosta de algumas coisas, mas não deixe, irmão, não esqueça de tirar suas coisas do Egito e colocar e levar suas coisas para Canaã. E eu lembro que eu fiz um voto com a Débora aqui, era isso que eu ia falar com os meninos, de que todos os recursos que nós conseguirmos em vida, e fizemos esse voto com a Débora quando nós não tínhamos recurso algum. E falei com a Débora assim: olha, tudo que a gente conseguir em vida, quando nós nos aposentarmos, estiver perto de morrer, 50% desses recursos nós vamos dar para Deus. Nós vamos dar para a igreja, para fundar a igreja, para abençoar o reino. E os outros 50% nós vamos dar para os nossos filhos. A gente nem tinha filho na época. Sabe, irmãos, por que nós fazemos isso? Porque muitas das vezes, a gente não sabe o futuro, né? Mas muitas das vezes, os recursos que você angariou, que você lutou tanto na vida, porque os filhos não são santificados e existem muitos filhos de adventistas que já não estão mais participando da fé, eles vão acabar utilizando os recursos que o irmão teve em vida.
para a sua própria perdição, gastando nos seus próprios prazeres. E você, querido irmão, mesmo depois de morto, precisa continuar pregando o evangelho. Como é que eu faço para pregar o evangelho mesmo depois de morto? Através dos seus recursos. Os seus recursos vão continuar pregando o evangelho. E foi o que nós propomos aqui em casa, e eu estou gravando e falando isso muitos anos antes da minha morte, espero morrer com muito tempo, se Jesus não voltar, mas declarando aquilo que nós votamos em casa, que 50% dos nossos recursos, quando estivermos depois próximo ali de morrer, nós vamos doar à igreja para quê? Para que o evangelho seja pregado. Mesmo depois de mortos, nós estaremos pregando o evangelho. Sabe, irmãos, é um fato de que Abraão removeu do Egito as suas posses e os seus bens. E eu percebo que tem muito cristão que está gastando ali os seus recursos ali nos prazeres mundanos e acabam comprometendo o controle de Deus, porque eles retiram ali a bênção que Deus os dá para gastar com suas próprias coisas aqui de forma terrena. Eu gostaria apenas de lembrar aos nossos irmãos aqui de que o Senhor é o dono da obra, o Senhor é quem nos abençoa e nos proporciona ali a bênção sobre nossa vida. Malaquias, capítulo 3, né? Conhecidíssimo esse texto. Eu me lembro que na época da igreja, antes, alguns anos atrás, antes de ter o Provai e Vede, que hoje é comum, né? Ter o Provai e Vede, história de hoje. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, irmão Jackson e tal, e tal, e tal. Sabe, irmãos, sempre tem o Provai e Vede. E há muito tempo atrás, quando não tinha o Provai e Vede, esse era o texto que a gente sempre ouvia no momento das doações dos dízimos e ofertas, né? O pregador entrava e aí cantava a música de levantar, né? Ó Deus de amor, ou outra música que tinha liturgia, todo mundo se levantava, o pregador, a plataforma entrava, os pregadores se levantavam em honra ao pregador que estava ali, em honra a Deus, a palavra que seria aberta, e por isso que todo mundo se levantava ali. E aí o pregador fazia a primeira oração, oração inicial, porque era assim na minha igrejinha, né? Uau, 20 e tantos anos atrás. E o pregador que fazia a oração inicial, e aí então depois tinham os dízimos e as ofertas. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10, vinha falando, esse era o texto que era mais usado, dizendo o seguinte, olha, 8 versículo, roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação todas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse era sempre o texto que a gente lia lá, né? Sábado de manhã, sempre lia esse texto aqui, que o devorador seria repreendido porque o irmão estava sendo fiel, honrando. Em todos os textos bíblicos, Deus diz: olha, não prove Deus em nada, não teste Deus. Mas nesse texto bíblico vem dizendo o seguinte: provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Tem muito irmão que não recebe a bênção sem medida do Senhor porque estão deixando os seus próprios recursos no Egito. Abraão fez certo ao retirar todos os seus recursos do Egito e levar para Canaã. Você faz certo quando você investe no reino dos céus. Quando você tira os recursos da mão de Satanás, da mão do Egito e coloca na mão do Senhor. Sabe, há um outro texto da profetisa, eu acabo não abrindo aqui, mas eu vou trazer para vocês, que fala que o inimigo quer que muito irmão viva trabalhando, muito irmão viva gastando tempo ali com as coisas humanas, e ele tem que trabalhar, ele tem que conseguir dinheiro, tem que fazer as coisas e tal. E o texto da profetisa diz que aquilo ali é um engodo que o inimigo faz para enrolar os seres humanos que são muito trabalhadores, porque se esse pastor, se esse irmão trabalhasse afinco
com essa mesma energia na obra do Senhor, a obra de Deus ia expandir de tal forma que seria um problemão para o diabo. Só que o irmão tem muita energia para fazer os seus próprios empreendimentos. Ele fica até mais tarde trabalhando na empresa, ele fica até mais tarde trabalhando no seu trabalho, ele fica até mais tarde para conseguir um lucro maior, para conseguir um cliente. Ele é muito aficionado naquilo, ele tem muita energia. Se o patrão mandar ele ficar até mais tarde, ele acaba ficando ali porque ele quer vestir a camisa da empresa, ele quer que a empresa dê certo e as coisas. Só que esses mesmos irmãos acabam ficando esgotados e não têm a mesma energia para a obra do Senhor. E a profetisa diz que aquilo é um engodo do inimigo para fazer o quê? Com que o irmão não seja uma bênção na causa de Cristo. Porque se ele estiver tocando, sabe o que vai acontecer? Pum, explode. Eu não sei se você já viu alguns irmãos que, puxa vida, por que só o irmão tem cargo? Só aquele irmão tem não sei o quê. Às vezes é um irmão que ele tem um monte de tarefas no seu dia a dia, mas ainda assim ele toma conta ali das coisas do Senhor. E o contrário, aquele irmão que nem tem tantas coisas, também na igreja ele não é tão relevante no sentido de trabalhar na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque foi dado para ele algumas sementes que se multiplicaram por 100. Como ele tem esse dom, como ele recebeu esse dom, como ele recebeu esse presente, ele usa para a causa do Senhor os seus dons. E por isso alguns têm mais. Eu falo a vocês, queridos, que é um fato que muitos cristãos acabam perdendo a bênção do Senhor porque não o honram no seu próprio trabalho, com a sua própria energia, e o inimigo acaba enrolando a eles, enrolando porque eles acabam nem sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, não só nos casos da sua própria energia humana, mas no caso de ser fiel naquilo que Deus combinou com ele, nos seus dízimos, 10% e a sua oferta. Se o irmão empregasse os seus recursos na obra de Deus, a pressão de voltar a Jesus Cristo seria muito maior. Por quê? Porque o irmão está compreendendo que tudo que ele é, tudo que ele tem, pertence a Deus. Se Abraão tivesse deixado os seus recursos no Egito, o Egito teria ganhado. Mas como ele deixou e retirou, melhor dizendo, os recursos do Egito, levando para Canaã, Canaã foi quem ganhou porque teve mais recursos. Eu ainda vou mais ao dizer a vocês de que Abraão não somente tirou sua própria pessoa do Egito, removeu também suas posses do Egito, mas ele também removeu seu potencial do Egito. Abraão seria uma bênção para o Egito. Ele seria muito bom ali para o Egito se ele permanecesse no Egito. O Egito ia ganhar demais. Vocês viram que quando ele veio da cidade de Ur, ele trouxe o seu público, né, suas pessoas que estavam lá, seus funcionários, ele trouxe rebanho, ele trouxe um monte de coisa. Abraão não era um pobrezinho, era uma pessoa de posses. Se lembra que houve uma briga entre Abraão e o seu sobrinho ali, né, Ló, e a briga que eles tiveram era entre os seus funcionários de que não tinha mais capim para as ovelhas. Por isso que ele chegou e falou: olha, está tendo muita briga entre os nossos funcionários aqui, então nós vamos ter que dividir aqui o campo. Você vai para um canto e eu vou para outro. Os caras tinham muitas posses. Tanto é que Ló escolheu as planícies ali de Sodoma e Gomorra, que eram muito bonitas e férteis, onde ficava a cidade. Abraão foi para um lugar mais áspero e ele deixou o seu próprio sobrinho escolher a melhor parte. Esse foi o erro de Ló. Escolheu com um olho e não escolheu com assim diz o Senhor. E Deus mandou Abraão para outro lugar. Sabe, irmãos, é um fato de que Abraão remove o seu potencial para o mundo. Às vezes eu vejo algumas pessoas tirando seus filhos, e isso eu já vi, tirando seus filhos da rede adventista e colocando seus filhos em algumas outras redes de educação que são melhores ali na questão de vestibular, na questão de estudo, tem maiores qualidades. Ah, não, vou colocar. Adventista, alguns dizem é muito fraca, eles falam muito de religião, não sei o que e tudo mais. Eu vou botar no Objetivo, que é uma outra rede de escolas aqui, eu vou colocar não sei o quê, porque julgam ser muito melhor. Eles podem até ser melhor em outras áreas, sem problema algum deles serem melhor. É que o nosso objetivo não é só um objetivo terreno.
Nas escolas adventistas, nós não queremos que os nossos alunos, funcionários e as pessoas sejam as melhores somente aqui neste mundo. Nós queremos salvá-los para a eternidade. E às vezes eu vejo muitos pais tirando da rede adventista para colocar, até aqueles que têm posses, para colocar em algumas redes que são melhores. Agora está tendo essas escolas de prosperidade, tem umas escolas agora que elas estão na linha de ensinar as pessoas a serem empreendedoras, as crianças a enriquecer desde pequeno. Ó, você tem que enriquecer e tudo, e muitos acabam perdendo essa questão do espiritual em detrimento dessa nova linha que está surgindo, né? Sempre teve, né? Mas agora está sendo aguçada por esses coaches, essas pessoas, eles estão comprando escolas agora e treinando a sociedade ali para serem ali as pessoas do dinheiro e serem os poderosos, eles acreditam que vão conseguir pregar o evangelho através da conquista da sociedade e do poder financeiro da sociedade. Com isso, eles vão ter condições de pregar o evangelho, mas não é assim que o texto bíblico diz. Mas é assim que muitas igrejas evangélicas estão fazendo. Elas pregam demais sobre esse tema da prosperidade. Eu não tenho problema com esse tema. Eu tenho problema de deixar e abandonar o que a Bíblia realmente fala. E quando eu olho para as pessoas da Bíblia, os apóstolos, eu não vejo as pessoas mais ricas, mas eu vejo que as pessoas que eram salvas eram as pessoas mais consagradas, independente das suas posses. Sabe, irmãos, ele removeu o seu potencial do Egito. Tem gente que seria uma bênção, ali um grande potencial se fizesse tal coisa. Mas por que esse emprego vai colidir com o sábado? Por que aquela faculdade vai destruir a fé do irmão? Muitos acabam não fazendo. Bem, ele tomou Sarai com ele quando deixou o Egito. Ele toma Sarai. Ela guardava dentro dela a chave para a promessa de Deus. Qual era a promessa? De fazer Abraão ser pai de muitas nações, da nação principal. E a sua semente seria como a areia do mar. Quando ele leva a Sarai de lá do Egito, né, que Faraó devolve Sarai para ele, estava dentro de Sarai o quê? A semente que era, junto com Abraão, né, a semente dos dois que iriam nascer os próximos filhos, que é o caso da história do anjo que eu vou contar nos sermões posteriores, né? Que ela riu, Isaac, a risada e tudo mais, já era velho e tudo mais, e não iam ter filhos. Mas dentro deles estava a semente da salvação. Dentro deles estava aquela semente. Ele sabia que Deus queria crescer sua família em Canaã e não no Egito. Às vezes, privar os nossos filhos de algumas coisas que aparentemente são coisas benéficas na humanidade, mas em detrimento de fazê-los investir mais nas coisas do reino, vai garantir com que a nossa família cresça em Canaã e não no Egito. Às vezes nós incentivamos demais a fazer mais coisas nessa terra, os filhos. Não, vai lá, estuda, faz não sei o quê, você tem que passar, você tem que ficar até mais tarde e tudo mais, mas não incentivamos os mesmos a investir suas energias nas coisas do Senhor. E por isso algumas pessoas, diferente de Abraão, por não retirarem as suas coisas do Egito, acabam perdendo filhos, saúde, bens, sonhos, porque investiram mais no Egito do que nas coisas do Senhor. É preferível, queridos irmãos, que os meus filhos sejam mais burros comparado às coisas, às inteligências desse mundo. É preferível que meus filhos não sejam os mais ricos e eu talvez você com a sua cabeça esteja pensando, o pastor não está pensando em riqueza, essas coisas, que ele é pastor. Não. É preferível que meus filhos sejam mais burros, menos ricos, com menos recursos financeiros, mas estejam indo para Canaã do que eles serem prósperos, inteligentíssimos e gastarem sua inteligência com as coisas do Egito. Quantas vezes vimos cristãos que investem demais no Egito e nas coisas do Senhor são diminutos? Bem, Abraão compreendeu o chamado do Senhor e ele, em vez de investir no Egito, ele leva do Egito suas posses, ele leva do Egito a sua própria pessoa e ele leva do Egito também o maior potencial que ele tinha,
a sua esposa, os seus funcionários que ali estavam. Ele sabia que Deus queria crescer a sua família em Canaã e não no Egito. Canaã era o lugar onde Deus havia prometido se encontrar com eles e abençoá-los. Era em Canaã que Deus estava prometendo. É no chão sagrado da igreja que devemos estar. É no chão sagrado do evangelho que devemos pregar. São essas coisas que devemos gastar nossa energia. Por isso, irmãos, eu faço votos a você que invista recursos nas coisas do Senhor enquanto você pode, enquanto os nossos recursos valem, pois haverá um dia que dinheiro não vai ter muito valor. Haverá um dia que as nossas posses não terão tanto valor. Só que se você investir no dia de hoje nas coisas de Deus, isso vai trazer muito mais dividendos. Por exemplo, irmãos, ontem eu falei a vocês, não sei se eu falei, vou publicar, Jackson, me lembra que eu esqueci. Irmãos, a máquina que vocês doaram lá para nossa igreja, o nosso programa no Paraguai, né, vários irmãos nos ajudaram, aportando recursos e compramos uma máquina de fazer tijolos. Essa máquina, o departamental de Ministério Jovem, eu falei isso aqui ontem, não falei, Jackson? Eu falei ontem isso aqui, Jackson? Falei? Falei. Ah, então falei. O departamental, lá eu vou publicar isso, eu vou mandar para vocês. Ele mandou uma mensagem para nós e eles estarão utilizando a máquina, né, para fazer 5 igrejas até o final do ano com aquela mesma máquina. E o departamental, como o país é quebrado, ele está rodando. Aqui no Brasil é inconcebível isso, né? Mas o departamental da União rodando as igrejas para um projeto que ele desenvolveu, que a União desenvolveu, de arrecadar sacos de cimento para poder fazer as igrejas. Porque a máquina já tem, a terra é do chão, só tirar a terra do chão, o barro do chão, e precisa do cimento para poder misturar lá. Então, ele está com esse projeto, o projeto da União, na realidade, é o projeto da máquina doada pelo Gol Six. E ele agradeceu, mandou uma mensagem agradecendo. 2 ovelhas minhas que foram lá para o Paraguai, para o nosso programa, elas estão estudando medicina lá no Paraguai e elas, por um acaso, assistindo um culto em uma igreja, o departamental da União passa lá e no meio do sermão ele fala: Nós temos um projeto, o projeto do Paraguai é esse. Nós recebemos a doação de uma máquina, blá, 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 blá. E foi falando. Aí o irmão olhando lá, o Christopher, né, que pregou aqui, e a meninazinha lá, olhando, falou assim: que máquina é essa? Eu conheço. Ah, é a máquina do CADEP, né? O pastor Anderson e tal. E aí ele ligou os pontos e ele falou: sim, é essa máquina, nós vamos estar usando para fazer 5 novas igrejas até o final do ano. Os jovens vão estar fazendo essas igrejas. Então, irmãos, imprimir na liderança, imprimir nos jovens o sentimento de missão. E foi isso que eu fiz aqui. Não pense que foi fácil, viu, irmãos? A gente deu as nossas férias para Jesus, levamos a família para lá, os meninos, é tudo alegria, né? Mas é cansativo. Sabe, o meu coração batia mais forte, porque era uma máquina de R$ 35.000, assim, não é qualquer dinheiro, até para mim, não é qualquer dinheiro, então tinha que aparecer isso daí, tá? Estão até pagando lá as coisas. Então vejam, irmãos, botei pacto meu, pacto da Débora, a gente botou o bolo, 13º, juntamos dinheiro de vocês, juntamos dinheiro da igreja local aqui, fomos fazendo um bolo para poder pagar essa bendita dessa máquina. E eu louvo a Deus que nós tiramos o dinheiro do Egito, certo? E colocamos o dinheiro em Canaã. E esse dinheiro, ao comprar essa máquina ali para Canaã, o que que aconteceu? Nós estamos estabelecendo 5 novas igrejas em outro país. Um departamental está lá, juntando cimento lá, rodando as igrejas lá, pobrezinha, juntando saco de cimento para fazer essas 5 igrejas. Por quê? Porque quando você tira o dinheiro do Egito e coloca o dinheiro em Canaã, você acaba abençoando demais Canaã. É esse o propósito do Senhor quando mostra para ti que
Abraão teve que fazer esse tipo de ação. Ele teve que tirar sua própria pessoa do Egito. Ele precisou remover suas posses do Egito. E ele precisou também remover o seu potencial do Egito. O Senhor quer mais do que nossas pessoas e nossos recursos. Deus quer mais do que a sua pessoa e os seus recursos. Ele também quer o nosso futuro, irmãos. Deus quer o nosso futuro. Deus quer que você coloque o seu futuro e consagre o seu futuro a Deus. Há uma palavra em Romanos, deixa eu abrir aqui. Romanos Romanos capítulo 12, versículo Romanos lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2 diz assim: Rogo-vos, irmãos, eu te peço, irmãos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, Deus quer o quê? Que você não se conforme com esse século, que você não se conforme com o Egito, que você não se conforme com esse mundo, mas que você apresente um sacrifício vivo. Você é o sacrifício vivo. Seus recursos são sacrifícios vivos. Seus filhos, seus bens, seu intelecto são sacrifícios vivos. E você precisa apresentar ao Senhor. Sabe, eu estou fazendo sermões aqui, eu sei que eu estou fazendo sermão de mordomia para você, querido irmão, e falando sobre esse tema aqui, mas eu quero dizer, e eu vou usar amanhã um texto da profetisa, que ela deixa claro que quando, e o diabo entende muito bem isso, não deixa esses caras tirarem dinheiro das nossas fileiras, porque se eles tirarem, está escrito, se eles lá, tem um capítulo, eu li para vocês, eu vi um sermão alguns anos atrás para vocês. Tem um capítulo que a Ellen White escreveu no Grande Conflito, e antes de publicar, ela mandou, o anjo falou com ela lá, e ela mandou tirar aquele capítulo do Grande Conflito, se não me falhar a memória, é o capítulo 33, mandou tirar o capítulo do Grande Conflito e colocar no livro dos pastores, do Guia para Ministro e mandou colocar lá no livro dos pastores. E eu fiz um sermão, tá lá atrás, em algum lugar, o sermão do capítulo excluído do, tá lá, coloca lá, sermão, capítulo excluído do grande conflito. E aí então ela fala justamente sobre esse aspecto. Se os irmãos tirarem o dinheiro da mão do Egito e colocar na mão do Senhor, o negócio vai frutificar. Só que o irmão está tão pilhado em trabalhar, em conseguir mais dinheiro, não sei o quê, e aí, dito, é um engodo, o próprio diabo enrolando os irmãos para não deixar os recursos saírem daqui. Aí o irmão não devolve o dízimo, o irmão não devolve a oferta, o irmão não é fiel, o irmão não abençoa. Ah, eu já devolvo, pastor, eu já faço isso daí, mas o irmão pode abençoar muito mais, ele não faz. Aí o que é que o inimigo faz? O carro quebra, acontece não sei o quê, ele tira o recurso, dá errado o negócio, não sei o quê. O recurso fica onde? No Egito. E ele sabe manipular a situação. Vejam, queridos, é um fato. O Senhor quer mais do que nossa pessoa. Deus quer mais do que os nossos recursos. Ele também quer o nosso futuro. Deus quer o teu futuro, Deus quer o futuro dos teus filhos. Então entrega ao Senhor e confia nele e o mais ele fará. Entrega teu intelecto, tuas coisas a Deus e Deus vai honrar você. Deus vai abençoar, assim como ele abençoou Canaã. Quer você ser ricamente abençoado? Então entrega na mão do Senhor. Entregue você na mão do Senhor. Lembra daquela ilustração? A menina, os diáconos e diaconisas estavam passando na igreja, dando a salva ali, né, para coletar os recursos, e a menina não tinha dinheiro. E ela pediu para baixar um pouco mais, e pensou que ia botar, o diácono baixou. Ela pediu para baixar mais ainda, o diácono não baixou. Ela pediu baixar mais ainda, o diácono colocou no chão. Já pediu 3 vezes para baixar, colocou no chão. Ela foi, a menina, e entrou na salva. O que que ela queria dizer com aquilo? Ela queria dizer: tudo que tenho, tudo que sou, pertence ao Rei do Universo. Meus filhos não são meus, os recursos não são meus, o meu intelecto não é meu, as coisas que tenho não são minhas, a própria vida não me pertence, pertence ao Senhor, ao ponto de chegarmos a dizer, como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. E Abraão compreendeu claramente isso, e por isso Abraão foi uma bênção, e Deus multiplicou os seus recursos. Por quê? Porque Abraão não retia. Às vezes, Deus não dá mais bênção a você porque você é uma varize. Você é o irmão varize. O irmão varize é aquele irmão que o sangue vai, bate naquele local, mas como está fechado com sangue, é uma varize, o sangue não passa para baixo. Às vezes Deus dá bênção na sua vida e você retém a bênção e, por consequência, essa bênção não chega onde deveria chegar. Então Deus não vai usar mais você. Por quê? Porque sabe que você é o irmão varize da igreja. Dá a bênção para ti, abençoa com recursos, apoia você, te dá saúde, te dá entendimento, te dá qualidade de vida, te dá um monte de coisa e você não deságua. Você é tipo o mar morto lá. Recebe água de um monte de coisa, recebe bênção de um monte de lugar, mas não deságua e o mar fica morto. Você recebe a bênção do Senhor de um monte de lugar, Deus é muito bondoso com você e você não passa adiante essa bênção. Por isso eu proponho a você, querido irmão, no dia de hoje, passe adiante a bênção de Deus, para que você receba mais, para que você seja um condutor de bênção, para que você seja um pregador, um proclamador das coisas de Deus. Invista numa causa que você sabe que é justa. Coloque na mão do Senhor a sua própria vida, as suas próprias forças, não só seus recursos, mas você mesmo. Por quê? Porque Deus vai usá-lo para ser uma bênção em Canaã. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja com você e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Bem, a irmã Elmira estará orando agora conosco nesta manhã. E enquanto a irmã Emília estiver orando, eu quero que você se una a nós também e consagre sua própria vida, seus recursos, seus bens, tudo que você tem a Deus. Por quê? Porque Deus vai usar muito você. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigada, Senhora, porque mais uma vez tu nos despertastes e estamos aqui, Senhor Deus, consolados a ouvir esta preciosa pregação, Pai querido. Eu quero ir para Canaã, Pai querido, e os meus irmãos que aqui estão também precisam de ir para Canaã. Nós precisamos de ir de mãozinhas dadas contigo para a Canaã, Pai querido, que tu nos tires do Egito, Paizinho Santo. Oh, que maravilhosa pregação! Que a gente tenha aprendido e ponha em prática na nossa vida. Que não estejamos só aqui a ouvir, Pai querido. Nós precisamos de praticar tudo o que o pastor disse, Paizinho. Eu te quero agradecer, Pai querido, por tudo que tens feito na minha vida, na vida dos meus queridos irmãos. Tantas bênçãos que tu nos tens dado, sem a gente merecer, meu Pai. Eu te quero, Senhor, suplicar que tu sejas com todos os pedidos que foram feitos de manhã pela nossa irmã que já orou. Ela já citou os doentes, as pessoas que estão sofrendo com as perdas dos seus queridos. Tem misericórdia de nós, Pai querido. Unge-nos a todos com o teu santo e precioso Espírito, Pai querido. Nós precisamos de ter o teu Santo Espírito conosco, Pai querido, porque este mundo está tão mal, Pai querido. Tanta violência, Senhor Deus, tanta podridão, tanta inveja, tanta raiva. E não é isso que tu queres, Pai querido. Esta pregação veio consolar o meu coração e veio-me ensinar muita coisa. Obrigada, pastor. Obrigada por esta pregação. Que a gente possa, Senhor Deus, fazer a tua vontade, meu Pai. Porque Satanás está sempre rodeando as nossas vidas, enviando as suas setas venenosas para nos atingir, meu Pai. Mas ajuda-nos, Paizinho Santo, a ir de mãozinhas dadas contigo para a Canaã celestial, meu Pai. Que neste dia a gente possa brilhar como uma luz onde quer que a gente se encontre. Brilhar o teu amor onde quer que a gente vá, Pai querido. Faz de nós vasos de honra, moldados pelas tuas santas e benditas mãos, Pai querido. Fica com todos aqueles que sofrem e pedem o teu auxílio. Eu te quero uma vez hoje entregar a minha mãezinha. A minha mãezinha hoje faz 97 anos, Pai querido. Uma vida longa, Pai querido. Mas ela está com Alzheimer, Senhor. Nem sabe que faz anos. Mas continua protegendo a minha querida mãe, Pai querido. Está tão longe de mim, meu Pai. Fica com aqueles que sofrem e pedem o teu auxílio.
Todos os que aqui estão, Paizinho Santo, têm os seus problemas monetários, problemas de saúde e outros problemas mais que surgem na nossa vida, mas que Tu nos dês inteligência e sabedoria para, Senhor Deus, com a Tua ajuda, a gente os ultrapassar. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, para que a nossa oração chegue ao Teu trono da graça, Pai querido, e fica com todos aqueles que sofrem e pedem o Teu auxílio. Estou-me lembrando daquele menino que veio de fora, que está na Flórida, Pai querido, uma criança tão pequenina, Pai querido. Toma conta dele, ser o médico dele, e ser o médico de todos nós, enfermos, toda a nossa família, Pai querido. Dá-nos um dia de paz, um dia, Senhor Deus, que a gente possa glorificar o Teu nome. Eu te peço, Senhor Deus, que Tu fiques conosco em nome de Jesus. Amém.